Fala, Breda, boa noite. Boa Muito obrigado noite. por aceitar participar com a gente aqui. Uma Imagina, honra. imagina. Eu que agradeço. Aí vocês ainda têm paciência de me ouvir. Então, a gente tá hoje iniciando uma nova série quinzenal aqui no Traders Club, de gestor para investidor. Esse é o episódio 1 contigo. Uhum. Tu já é um cara bastante conhecido aí no mercado, mas aqui nas embaixadas do TC a gente conversa com um público que está iniciando, um público que não está no Twitter, um público que ainda está descobrindo o Uhum. mercado de renda variável. Então, te apresenta aí, conta um pouco sobre a tua história, sobre o teu trabalho no Alasca. Tá, primeiramente só testando aqui, o meu som tá bom, tá ok, tá dando pra ouvir, porque eu tô com um negócio aqui de gamer, né? Não é pra falhar. Ó, ó, Felipe, estão falando que o seu tá zoado aí, mas tem que trocar esse fone aí. O- Mas tá bom, então, vamos lá. Meu nome é Henrique Breda, sou um dos sócios da Alaska. Embora eu seja um dos que mais aparece ali e tomo pancada em rede social ali, discuto com a turma, a mesa de gestão tem 9 pessoas, acho que em breve a gente vai para 10, então tem bastante gente. Acho que o Luiz Alves conta por várias pessoas, então eu diria que equivalente homens tem bastante, bem mais. Surgiu, a gente teve muita sorte em encontrar o Luiz Alves no final de 2014, começo de 2015. Eu venho de uma trajetória de firmas de investimento, vamos falar assim, passando por consultoria e banco antes, até em 2005, quando eu comecei a trabalhar na primeira gestora, uma gestora inglesa chamada Spinnaker. De 2005 até 2015 foi uma jornada de luta não só contra o mercado, mas de tentar deixar uma gestora de pé, montar time, conseguir reter capital, conseguir fazer com que outras pessoas acreditem no mesmo sonho que o seu, tanto quem está trabalhando, começando e trabalhando por nada, né? Trabalhando por ganhar nada, quanto a pessoa que está investindo com você, que a única coisa que tem é fé, né? Porque não tem histórico, não tem gráfico para mostrar, é só a vontade de trabalhar e uma filosofia que convence um pouco, pelo menos, que é a filosofia que a gente adota. É uma filosofia mais de longo prazo, fundamentalista mesmo, de tentar ser sócio das empresas. Só que em 2015 o negócio mudou de figura, porque coincidentemente o Luiz Alves estava tentando montar um time de análise também. Ele estava um pouco cansado de só ele. Ele viu que o ciclo no Brasil iria virar, né? Então ele pensa muito na bolsa em dólares ao longo dos anos. Então ele tem 60 anos de vivência nisso. E 60 anos é um número muito difícil das pessoas entenderem. É muito fácil eu falar assim, ele tem 60 anos de experiência em bolsa. As pessoas mal conseguem entender o que é 60 anos de experiência de vida. Então, imagina de bolsa. Então, ele já viu o Brasil quebrar, entre aspas, várias vezes. Na verdade, não quebra, né? O que acontece é que o Brasil dá a chance de você comprar tudo barato de novo. Mas, no final de 2015, ele já entendendo que o Brasil estava no finalzinho da última história ruim, que começou lá em 2008 e foi até 2015, ele queria montar um time para analisar mais empresas. Só ele analisar todas as empresas da Bolsa é um pouco cansativo. E uma outra coisa, não tão pública, mas que as pessoas, se parar para pensar um pouquinho, vai chegar na mesma conclusão, a gente começa a entender a nossa finitude, né? A gente não é eterno, a gente quer deixar o que acumulou aqui nessa vida para que isso não seja destruído, né? Porque a gente quer deixar para filho, fundação, escola. Então, e você começou do zero, no caso dele, né? Tem aí seus 4, 5 bi na bolsa. Se você quer saber, né? Então deixa aí tudo numa conta tal, né? Aplicado em título público e tá bom. Se a pessoa não consegue, depois de uma trajetória tão bem sucedida investindo em empresas, ela não consegue sair desse ambiente de investir em empresas. Então ela quer continuar. Só que para continuar investindo e cuidando do capital dos filhos, da esposa, de netos e tal, você quer minimamente treinar uma equipe para cuidar daquele capital com responsabilidade. E talvez com a mesma filosofia de investimento que você teve.
Então, o Luiz Alves começou em 2015 a procurar pessoas. A gente se encontrou, meu time com o time do Luiz. Com o Luiz estava o Ney já trabalhando, o Thiago Jacinto, que é um dos nossos analistas do time de gestão, a Paula, que está no back-office, o Abud, que também está no time de gestão. E do meu lado está o Eduardo Mestieri, está no time de gestão, o William Cordeiro e outros que a gente está treinando. Então, a gente montou a Alaska, muito experientes com o Brasil já, mesmo eu já tendo vivido a experiência de ter capital de terceiros no Brasil, de 2010 a 2015, em 5 anos eu cheguei nas mesmas conclusões que o Luiz Alves chegou muito antes, com muito mais tempo. Que é o seguinte, naquele momento, em 2015, até 2015, a gente achava que realmente não tem capital de longo prazo no Brasil. Se você parar para pensar, CDI 14,25% na época, final de 99, começo de 2000, o CDI chegou a bater 45%. Para que você vai investir em qualquer coisa a não ser CDI? Não tem qualquer necessidade. É o rentismo, né? É o rentismo. E olha o efeito perverso que isso provoca. A pessoa deixa o dinheiro no CDI, vamos supor, o CDI está pagando 20% ao ano, por exemplo. Não é muito difícil ter acontecido isso no Brasil. O CDI está 20%, a inflação está 10%, é uma inflação horrorosa, um país não se desenvolve com inflação de 10%, não é para funcionar, mas vamos supor, a inflação está 10%, o CDI está 20%, o cara está pouco preocupado. Né? Claro. Ele está ganhando um juro real gigantesco. Esse cara está preocupado em tentar entender como faz para investir em empresas? Não está. Ele está preocupado com o que está passando ali no Congresso, a próxima reforma da Previdência. Ele está pouco se lixando. Estou ganhando 20% ao ano, estou ganhando a inflação, beleza. Então a gente criou uma ou duas gerações de preguiçosos investidores. A gente, não porque eles são preguiçosos, mas é porque não precisou. Não precisou evoluir ou estudar coisas novas. Então, isso criou uma geração de investidores perdidos. Poucas pessoas entendem do que significa de fato longo prazo. Então, a gente abriu mão, a gente desfocou totalmente de ter capital de terceiros em 2015. Então, a gente adotou aquela postura, quem quer aplicar quer, quem não quer não aplica, quem quer sair, saia. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas a gente vai aplicar o nosso, na bolsa. E aí veio, né? 2015, a gente começou a ficar bastante otimista quando começou a ter aquelas prisões da Lava Jato. Está muito distante, as pessoas já não lembram, mas teve prisão do Esteves, Delcídio Amaral, acho que pegaram o Marcelo Odebrecht também, o Brasil afundou completamente e ali a gente bateu o pico de otimismo, porque os preços bateram assim o fundo do poço mesmo. A gente comprou tudo que podia de Brasil, nem existia a palavra impeachment ainda. A gente sofreu ainda um final de 2015 e quando entrou em janeiro de 2016, a gente totalmente comprado em bolsa, a bolsa caiu mais 20%, a gente já tomou 20% na cabeça em 20 dias, nos primeiros 20 dias de 2016. Mas aí no dia 21 de janeiro de 2016 foi o fundo do poço. A bolsa bateu aqueles 38 mil pontos, o dólar tinha disparado para uns 4, a bolsa estava 9 mil pontos em dólares, né? E aí começou a história da Alaska mesmo. A gente deu, só tinha o BDR, né? Depois, hoje a gente tem 9 fundos, né? Mas na época tinha só o BDR. O fundo deu 129% em 2016, 74% em 2017, 30% em 2018, 36% em 2019. Esse ano veio uma pancada gigantesca no BDR, por questão do dólar, dos juros. Está começando a recuperar de novo. Mas aí, de 2016 para cá, a gente mudou a opinião com relação ao passivo no Brasil. Surgiu um investidor novo, uma espécie diferente do que tinha antes. Quem possibilitou isso foram as plataformas. A primeira desbravadora ali foi a XP, e aí veio toda uma sequência de Orama, BTG Digital, Guide, Ativa, Necton, todo mundo. Isso provocou, possibilitou a entrada de investidores
de uma geração um pouco mais nova, um cara que não estava acostumado a investir com gerente de banco, uma pessoa que é um pouco mais antenada, entra na internet, dá um Google ali para saber quem que é o gestor, tem vídeo no YouTube, o cara estuda um pouco mais por conta. E eu acho que então, não pode ignorar essa mudança estrutural, né, de patamar da taxa de juros, era 2 dígitos, 14, qualquer coisa nesse sentido, agora 2, e vai saber se não vai cair mais. Isso faz com que as pessoas alonguem o horizonte de investimento. Então, plataforma, uma geração mais nova chegando na bolsa, CDI mais baixo, tudo isso fez com que a gente achasse que o funding para fundo no Brasil estivesse melhorando e de fato está. Então, hoje a Alaska, do ponto de vista de passivo, o capital que a gente faz, que a gente gere, ele é bem diversificado. Eu acho que não tem nenhuma que tenha a diversificação que a gente tem. Todo mundo acha que a gente é uma gestora de varejo, né? Varejo é o que a gente menos tem, na verdade. Mais ou menos 40% do capital dos fundos são dos sócios, notadamente o Luiz Alves, boa parte. Outros quase 40% são investidores estrangeiros, sendo disparado o maior deles é um fundo soberano europeu, e 20% é pessoas físicas, distribuído em todas as plataformas, em mais de 200 mil CPFs. Então a gente tem uma estabilidade de funding muito boa para a gente poder tomar essas porradas do mercado, ou dar as porradas no mercado sem muito medo do que o cotista vai achar. O dia que a gente começar a ficar com medo do cotista, a gente já não vai investir da forma que a gente acha correta. Então, mais ou menos um pouco da história da Alaska, assim, e a filosofia do Luiz Alves, depois a gente pode entrar em mais detalhes, se vocês quiserem. Mas Por que o nome Alaska? Porque é uma fria, melhor não entrar. Na verdade, a gente quis fazer algumas brincadeiras com o nome, né? O Luiz Alves tem um fundo dele, pessoal, quem é de mercado assim conhece há um tempo, que é o fundo Poland. O Luiz Alves não é polonês, o Luiz Alves é descendente de português, mas em 2003, o Luiz Alves tinha uma empresa de investimento igualzinho do Buffett. O Buffett tem a Berkshire Hathaway, o Luiz Alves tinha uma empresa chamada Prim SA, Prim de princesa mesmo. Prim vem de princesa porque é o apelido que ele dá para a esposa dele. Então ele tinha essa empresa e investia na bolsa via um CNPJ. Quando começou a ficar muito rentável, muito favorável, na verdade, você investir na bolsa via fundo, porque o que acontece? Uma pessoa física que compra uma ação por R$10 e vende por 20 vai pagar imposto. Então ela não vai ganhar os 10 para ela, vai ficar com 8,5, por exemplo, pagou 15% de imposto, vai pagar 8,5. Então ela tem esse 8,5 a mais para investir de novo. Se você faz essas movimentações dentro de um fundo de investimento, você não paga DARF em cima de lucro que você tem com as ações, você só paga na saída do fundo, no resgate do fundo. Então, como você não vai resgatar de você mesmo, eu não resgato da bolsa, né? Eu quero ficar a vida inteira colocando nisso. O Luiz Alves, mesma coisa. Então ele montou um fundo, só que ele queria que fosse muito rápido. Foi no dia 8 de agosto de 2003, ele queria converter a empresa dele em fundo muito rápido. Então ele chegou, acho que no Chase Manhattan, não sei se era Morgan Stanley antes, mas acho que era o Chase, e ele falou assim, você tem algum fundo pronto aí? Geralmente os bancos têm fundo aberto, os CNPJs já na prateleira. Aí tinha lá uma safra de fundos que era nome de países. Aí tinha uns países muito esquisitos, ele pegou o menos esquisito ali, era Poland, e montou. E o Poland, ele ficou um pouco famoso assim no mercado. E a gente queria fazer uma brincadeira do nome da gestora com Poland, Polônia, lugar frio, no norte. A gente queria fazer alguma brincadeira com as iniciais dos sócios. E o nome Alaska veio muito rápido na cabeça, porque Alaska é a de Ângela, que é a minha sócia que está comigo desde 2010, é uma das que investem também pesado, depois do Luiz Alves é a maior dos fundos. Então, Ângela, LA de Luiz Alves, o SK vem de Skipper, que era a gestora que eu era sócio antes, e a gente fez a fusão com a LAPB, que é do Luiz Alves, e A no final de Asset. Aí ficou Alaska,
faz uma brincadeira com Poland, é um lugar frio, você tem que ter sangue frio, os fracos não têm vez, de vez em quando aparece o urso. Vou fazer Alguém umas aqui brincadeiras na aí. live sabia que Alaska era uma sigla. Eu acho que não, hein? Acho que não, mas é uma sigla. E tem uma outra coisa, né? Às vezes, na dúvida, se o cara quer ordenar em ordem alfabética em qual fundo ele vai aplicar, pelo menos o Alasca aparece bem no comecinho, assim. Mais Letra A ajuda. mais uma rebarba aí para esse nome. Mas veio daí. Breda, a gente começa conversando um pouco sobre fundos e aí depois a gente traz as perguntas do pessoal das embaixadas do TC, que são grupos gratuitos no Telegram, uma iniciativa que o TC tem de inclusão e de educação financeira. A gente no Brasil, tu já até comentou isso, o pessoal não sabe muito sobre investimentos, nas escolas a gente tem praticamente zero conteúdo sobre isso. Então, a gente traz essa oportunidade dessas pessoas trazerem perguntas para especialistas de mercado, para gestores como você. Então, vamos fazer um apanhado aí. Por que investir em fundos e quais são os principais tipos de fundos? Né? O que a gente vê FIC, FIA, long only, pessoal, o que é isso? Como é que funciona? Olha, Comenta aí. assim, vamos dar até um passo atrás. No Brasil, muitas coisas não funcionam direito, né? A gente fica, pô, isso aqui no Brasil não funciona, nos Estados Unidos isso aqui funciona tão bem, né? Qualquer coisa. O sistema financeiro no Brasil, o sistema bancário, o setor financeiro como um todo no Brasil, é uma das coisas que funcionam muito bem. Então eu colocaria a agricultura brasileira e o setor financeiro são muito fortes. Então é até mais comum você ver nos Estados Unidos exemplos de fraude, coisas do tipo Madoff, do que no Brasil. O Brasil, eu acho que é praticamente impossível. Então, assim, só andando um pouco para frente, depois eu volto. Lá, Alasca, a gente é regulado pelo administrador. Então, a gente tem Mellon e tem BTG, dependendo do fundo. A gente tem o custodiante, já tem o Bradesco, tem o BTG, tem vários que a gente usa, onde os ativos ficam custodiados. Os fundos são auditados, então você tem KPMG, Deloitte, são firmas de primeira linha. A gente é regulado pela CVM, tem ofício, recebe warning, como fala, aviso, você tem que dar explicações, então a CVM está em cima. Existe o órgão que é o autorregulador, né, que é a Anbima, onde os próprios participantes de mercado se organizam para criar regras. A gente tem que prestar esclarecimentos para o Banco Central, tem que prestar esclarecimentos para a Receita Federal. Então, tem sócio da Alaska que é responsável perante a Receita Federal, qualquer coisa, o cara vai em cana. A gente tem que passar informações para a Receita Federal americana, anti-lavagem de dinheiro. Americano, se tentar investir no fundo e não declarar nos Estados Unidos, a gente sofre problemas com isso. Então, assim, eu posso ficar falando até amanhã aqui da burocracia que o que existe em torno de um fundo, o que para o investidor não impacta em nada, porque ele não precisa fazer nada, mas impacta muito a nossa vida aqui, o que torna o ambiente muito seguro. Então, o primeiro ponto a favor de fundo é segurança. Vou falar um ponto negativo. Um ponto negativo do fundo é que ele tem custo. Tem toda uma infraestrutura em volta do fundo que é remunerada pela taxa de administração e a taxa de performance. Principalmente a taxa de administração, na verdade, que são os famosos 2% ao ano. Esses 2%, só para o pessoal ter uma ideia, 2% é a receita bruta, né? Que fica para a gestora. Só que aí o que acontece? Você deixa 20% no meio do caminho para o governo. Então já cai para 1,60. Esse 1,60, um pedaço você deixa com o administrador, um pedaço você deixa com o custodiante, e aí já, vamos falar assim, caiu para 1,30. Desse 1,30, como o seu fundo é distribuído em plataformas, XP, Orama, o que for, você deixa um pedaço no meio do caminho. Então, que seja um terço disso. Então, esse 1,30 cai para, por exemplo, tira 0,40 disso, fica 0,90. Esse 0,90, grosso modo, que está para a gestora, é o que remunera
o auditor, remunera a estrutura que a gestora tem que ter, e aí vai TI, redundância, você tem que ter toda a segurança de dados. Então, no final, assim, esse 2% alimenta uma quantidade de pessoas muito grande. As pessoas, eu nem entro nessa discussão, que é uma discussão delicada, muita gente fala assim, porra, 2% é muito para a gestora. Pô, quem me dera se eu ficasse com os 2%, mas não fica não. Fica bastante para muita gente. O que para o cotista é o que está pagando toda a segurança que ele tem dentro de um fundo, versus o cara abrir, às vezes, a conta de uma corretora qualquer aí. Mas isso faz com que os fundos tenham que andar, pelo menos, 2% a mais para compensar no custo, se a pessoa der valor zero para a segurança, né? Um fundo, normalmente, está numa gestora, e a gestora você tem uma equipe de gestão. Se você é um investidor sozinho, o seu escopo de trabalho, a sua área de cobertura, ela é mais reduzida. Você não vai conseguir acompanhar tantas empresas com tanta profundidade quanto uma equipe. Então, se você quer ter o mesmo universo de cobertura que uma gestora, vai ficar um pouco mais difícil. Respondendo a pergunta que apareceu aqui, o Renan. Renan, antigamente podia, os dividendos pingavam dentro do fundo, o fundo podia mandar para cotista por cotista esses dividendos sem imposto, agora não pode mais. Então, se você distribuir o dividendo que o fundo recebeu, vai como se fosse um mini resgate, e aí você vai pagar IR, acaba não compensando. A mesma coisa que você fazer resgate, então não tem diferença. Antigamente podia. Então, pode falar, pode complementar aí, Breno. Tá. Então, assim, se a pessoa quer poder aumentar o universo de cobertura, é melhor terceirizar um pouco para quem tem uma equipe grande, experiente e tal. Se a pessoa quiser investir sozinha, não pagar custo nenhum para ninguém mais, ficar totalmente tudo com ela, e ela tiver, aí é a opinião pessoal minha, tá? E ela tiver a disciplina de ficar num universo um pouco mais restrito, de empresas que ela conhece, que ela tem capacidade de estudar, que ela entrou a fundo, aí eu acho que vale a pena. Acho que é um negócio que vale a pena, não precisa ir para fundo. Então vamos supor que você, Felipe, sei lá, seu pai, seu tio, alguém muito próximo de você, é construtor, constrói prédio, né, tem imobiliária e tal. Muito provavelmente você vai conseguir analisar a Exetec, a Cirela, né, a Iven, com uma profundidade maior do que a média das outras pessoas, que você está vivendo esse setor. Sim. Se você for um cara mais esperto que a média ainda, você vai conseguir ver como é que está a demanda por aço longo, que aço longo é estrutural, é custo para as incorporadoras. Bom, se você vê como é que está a demanda por aço longo, você consegue ver que o maior fornecedor no Brasil é a Gerdau. E dependendo do quanto que está o custo do aço longo para sua família construir, você consegue saber se a Gerdau está vendendo num preço bom ou não, se ela está estocada. Então você vai conseguir expandir um pouco a sua área de cobertura se você se atentar e tiver disciplina em torno do seu círculo de competência. O problema que eu vejo dos investidores, eu vou dar um exemplo típico que aconteceu com a Alaska. Faz um ano que as pessoas perguntam para a gente o que a gente acha de IRB. Eu falo, eu não acho nada, eu nunca parei para olhar a fundo, porque o pouco que eu olhei eu não entendia por que eles ganhavam tanto dinheiro. Acabou que tinha fraude. Mas faz 2 anos, 1 ano e pouco, a gente fala, não sei, não entendo, não quero saber, não estou afim, estou vendo outras coisas. Aí o cara, aí ele começa a conversar com você, aí você fala, cara, mas o que você quer saber do IRB? É porque eu comprei. Então, mas você comprou por quê? Aí você vai descobrir porque ele comprou porque escutou falar de alguém. Então, assim, a pessoa investiu um pedaço do capital dele, às vezes no valor de um carro, numa empresa que ele ouviu falar. Aí não. Aí melhor não, né? Porque as pessoas, às vezes, para comprar uma televisão de 5 mil reais, o cara faz um estudo danado de profundidade, né? O cara vai olhar, Samsung, comparo com a Sony, vejo capacidade, resolução, como é que é assistência. Mas ainda nos carros, né?
É, mais que o carro. E o cara vai lá para, né, barganhar entre gastar R$ 4.000 ou 4.500 numa televisão. O cara tá fazendo isso para economizar 500, né? Estudando. E para colocar 20 pau numa empresa que ele nunca viu o balanço, ele coloca com a maior facilidade do mundo. Então, isso a gente não recomenda de nenhum. Então, assim, entre fundos e investir sozinho na bolsa, eu acho que se você está sem tempo ou não quer se aprofundar em tantas empresas, você coloca um pedaço em fundos. Se você quer ter o prazer, porque às vezes é prazer, o cara quer ter o prazer de poder ele comprar, ele analisar, e quer investir diretamente na bolsa, pode fazer, sem a menor sombra. Aliás, eu incentivo muito isso. Mas desde que, e aí eu estou pedindo porque é um favor para você mesmo, desde que você não se meta em coisas que você não entende. Porque aí vira um negócio que você vai ficar a noite mal dormida, né? Vai passar um mês, você fala, por que eu fui entrar nessa porcaria dessa conga aí? Então, assim, para você não começar a ter insônia, você tem que saber o porquê que está caindo, você tem que entender por que está subindo. Por exemplo, segurança e diversificação aí são os principais benefícios que tu apontaste. Agora, qual que seria a vantagem de eu investir num fundo administrado, como o Alaska, em detrimento, por exemplo, de um fundo de índice, de um BOVA11? Eu tenho segurança e tenho diversificação lá também? olha, vantagem eu só vou poder te afirmar com certeza depois de muito tempo, né? O que eu posso falar é assim, desde quando o Alaska Black BDR existe, a gente ganha do BOVA. Desde quando o Alaska Black institucional existe, a gente também ganha do BOVA. Eu vou ficar muito triste, para não falar puto, se a gente não ganhar do BOVA ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente tem capacidade de ganhar. Mas aí, ao longo do tempo, algumas pessoas escutam falando, não vai entender, outras vão. Ao longo do tempo, não é um ano. Vai ter ano que você perde. Eu perdi 2 anos seguidos do BOVA. Em 2014, 2015, foi péssimo. Esse ano, muito provavelmente no BDR a gente perde também. Mas quando ganha, compensa bem, né? Então... Mas aí a pessoa tem que também estudar o fundo, né? Ela tem que entender a estratégia de vocês, ela tem que, da mesma forma que ela analisa uma ação, ela tem que estudar a gestão do fundo, qual é a estratégia e concordar ou não com isso, né? Olha, assim, toda relação de confiança, por exemplo, você está levando o seu filho numa escola, né, que tem uma metodologia de ensino, ou você vai deixar seu filho em casa com uma babá, ou você vai investir num negócio com um sócio, abrir um restaurante, ou investir num fundo, uma gestora. São tudo atividades que requerem muita confiança. A confiança, ela não se constrói assim num passe de mágica ou lendo um PDF. Não, eu li a carta da gestora, eu confio na gestora. Não é muito assim. Confiança, ela demora um pouco de tempo para ser construída. E confiança requer alguns atributos anteriores. Como é que a confiança, o que uma pessoa tem que faz com que você confie nela? Primeiro, transparência. Não tem máscara, não está mascarado. Então a pessoa, ela fala o que pensa, ela é o que é, não tem uma agenda escondida. Então você precisa ter transparência. Outra coisa, tem que ser transparente, mas tem que ser coerente também, porque é diferente as coisas. Se você vê uma pessoa que é transparente, todo dia ela fala, eu acho o Brasil muito bom, acho o Brasil muito bom, acho o Brasil muito bom. No dia seguinte ela fala, acho o Brasil muito ruim, muito ruim. Mas o que mudou? E a pessoa não consegue se explicar. Então não tem coerência. Então tem que ter a transparência, isso para qualquer sociedade. Tem que ter coerência, ou seja, falou uma coisa, faz aquilo mesmo. Não gosta, não gosta. Nós tem que achar a linha daquela pessoa, daquela empresa. E a outra coisa, que é a mais difícil, você tem que entender o que a outra pessoa faz, que é muito difícil você confiar num investidor ou num sócio se ele é transparente, ele é coerente, mas você não entende.
Você não assimila o que aquela pessoa está fazendo. Então, o que a gente tenta fazer com as pessoas é isso. Transparência, dando muita informação. Coerência, falar que faz, faz mesmo. Ou se falar que não faz, não faz. E a educação financeira vem para tentar fazer com que a outro lado entenda o que a gente está fazendo. Então, a gente fala de investir em empresa barata, taxa interna de retorno, preço, diferente de valor, o tempo todo para gerar o entendimento. Sem esses três, não tem confiança. Eu acho que é legal também a gente deixar claro aí para a audiência que não é um ou outro, né? A pessoa pode ter uma parte do seu patrimônio investido em fundos, Não, pode. em ações, outra parte daqui a pouco numa operação direcional, lá com fé, que é um pouco mais agressivo, por exemplo. Isso sempre é possível e até recomendável, né? A pessoa ter mais de... Eu acho que o caminho natural de um investidor, se ele gostar muito do assunto, é começar com uma alocação maior na mão de terceiros, deixa um pouquinho na mão dele para ele ir experimentando, para ele ir errando. Ele não vai começar ganhando, né? Ele começa errando, tomando pau, difícil, mas tem que experimentar. E ao longo da vida, o acúmulo que vai vindo do salário, dos outros negócios que a pessoa tem, ela vai desbalanceando a favor do investimento direto na bolsa, ela fazendo, né? Ela vai ficando cada vez menos dependente. Eu, quando eu trabalhava nas primeiras gestoras, eu investia em outras gestoras também. Porque eu gostava, quando você está investindo em algum outro lugar, as cartas de gestão, então acho que um mix é bom. Tá no mudo, Felipe. Tá bom o áudio aí, eu tô recebendo uma reclamação aqui no chat. Estamos escutando bem? Melhorou bem. Tá, maravilha. Botei de novo o fone aqui, vamos ver se dessa vez vai. Beleza, tu quer continuar? Então, eu acho que assim, o mix é bom. Ter um pouco de dinheiro com terceiros. Também tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, isso eu falo mais para os alocadores, tá? Não é muito escopo aqui, mas só para vocês entenderem que isso existe. Às vezes você vê um investidor, ele fala assim, eu invisto em 5 gestoras, 5 fundos diferentes. Aí fala, legal, em quais você investe? Aí ele fala, no A, no B, no C, no D e no E. Eu falo, olha, na verdade você está investindo em um só, porque a carteira de todos esses é igual, a filosofia é igual, os caras investem na mesma empresa. Então, é melhor você ter o A e o F do que esses 5 aí. Então, se você for investir em gestora, em mais de um fundo, para a pessoa física seria legal que a filosofia fosse um pouco complementar, sabe? Você obter os benefícios da diversificação. Mas isso é uma preferência pessoal minha. Assim. Então, eu fazia isso quando eu investia em outros fundos também. Maravilha. O pessoal está pedindo aqui e as respostas para o nosso formulário de perguntas para ti, elas convergiram muito para a Magazine Luiza e Via Varejo e para a Cogna, né? O pessoal investiu, muita gente acabou talvez se passando um pouco no case da Cogna e daqui a pouco investindo mais do que poderia e sofreu bastante. Mas eu vou começar com uma pergunta bem bacana aqui do nosso diretor educacional, Felipe Pontes. Ele montou e ele aqui primeiro agradece a você poder participar da conversa, né? Que é sempre bom ouvir você falar de empresa e negócio de forma didática. E existem duas empresas... Só não fala igual ele, o cara é muito bom, meu. O Felipe é sensacional. Existem duas empresas que ele gosta muito na bolsa, tá? Drogasil e Magazine Luiza. São duas empresas que sempre geram muita expectativa na divulgação dos resultados. Mas uma coisa chamou bastante a atenção dele no primeiro trimestre de 2020, principalmente foi o controle da inadimplência. A Magalu está anos-luz à frente da Via Varejo, mas a Via Varejo parece conseguir usar melhor o lado fintech para evitar uma inadimplência maior. A Magalu tem o seu Labs lá, que tem muita capacidade de gerar informação para controlar o risco, mas a empresa não conseguiu controlar a inadimplência tão bem quanto a Via Varejo. O segundo trimestre de 2020 confirmou que eles conseguiam controlar os atrasos mais curtos, mas a inadimplência mais longa aumentou um pouco. Como vocês aí na Alaska estão olhando para isso, dado o nível de desemprego e uma possível redução ou término do auxílio emergencial, já que vocês, enfim, têm notoriamente posição em Magazine Luiza?
Eu não sei se o Felipe está falando de provisão ou de perda efetiva. É, Se for provisão, tem que tomar um pouco de cuidado, que tem empresa que pesa mais a mão na crise na hora de estimar perdas. Os bancos são especialistas nisso e dependendo do conservadorismo da empresa, ela tende a superestimar o que vai perder. A Cogna foi uma que fez isso. Na nossa opinião, a Cogna está provisionando um excesso gigantesco versus o que ela está tendo de perdas efetivas. Então, o que vai acontecer? Essa provisão, que é uma despesa fictícia, vamos falar assim, que impacta o resultado agora, deixando o lucro líquido muito baixo, quando ela não ocorre, lá na frente, daqui a alguns trimestres, você vai ter uma reversão. Aí você vai ter uma reversão de provisão, você vai ter um efeito positivo ali. Então, depois se o Felipe puder escrever se ele está falando de perda efetiva ou de provisionamento, é bom para esclarecer. Um negócio uma diferença muito grande entre a Magazine e a Via Varejo é que se você olhar faturamento, não vamos olhar nenhum dado gerencial, vamos olhar receita bruta, né? O dinheiro faturado. A Via Varejo, ela teve crescimento de menos 8%, menos 7% no segundo tri quanto ano passado. A Magazine foi mais de 30%. Então, assim, você crescer 30% no meio de uma pandemia com loja fechada, são números muito grandes para você ser preciso no provisionamento. Então, por exemplo, você está vendendo uma barbaridade, crescendo 200% no e-commerce. A loja está decaindo 10, 15. Está entrando uma base nova de investidores, de consumidores. Você não conhece o comportamento desses consumidores ainda. Normalmente, você tende até a superestimar o provisionamento. O legal de acompanhar ao longo do tempo vai ser perdas efetivas. No caso lá da Magazine, a gente sabe que o Itaú, na Luizacred, eles são muito pesados, eles são bem conservadores. Então, assim, eu acho que eles são até um pouco roda presa às vezes. Então, nem na Via Varejo e nem na Magazine Luiza eu vejo isso como um ponto muito, assim, não é um negócio que vai mudar o negócio ou está sendo causadores de perdas materiais. Eu acho que o jogo nessas duas aí, óbvio que tudo é importante, margem e tal, mas o jogo aí eu acho que é crescimento e margem bruta. Se você consegue vender com lucro e crescer, né? Porque eu acho que o jogo agora é um jogo de domínio mesmo. Você só tem e só merece um múltiplo de tech company se você cresce como tech company, porque no final das contas um múltiplo alto está implicando o crescimento. Se você tem múltiplo alto e não está crescendo, alguma coisa está errada. E quando a gente vê o que aconteceu no trimestre, é muito violento. Não sei se as pessoas perceberam. Se você olhar o trimestre, eu vou falar números redondos. A Magazine cresceu 30% faturamento ano contra ano, segundo tri 2020 com segundo tri 2019. Só que cada mês teve uma velocidade diferente versus o mesmo mês do ano passado. Então, se você pegar o segundo trimestre, tem abril, maio e junho. O consolidado cresceu 30% mais. Mas abril com abril foi péssimo. Maio com maio foi forte. Junho com junho foi estúpido, crescendo 60% ano contra ano. O que quer dizer que, entrando no terceiro tri, essa é a velocidade marginal. Então, isso faz muita diferença. Um negócio que tem que tomar cuidado para que isso não aconteça na Via Varejo, e é por isso que a gente não investe na Via Varejo ainda, que é o seguinte: é muito difícil o e-commerce dar dinheiro no Brasil. A regra é não dá. Se você olhar o Netshoes, não dava dinheiro, queimava a caixa. Está dando agora dentro da Magazine Luiza. Se você olhar o histórico da B2W, desde o IPO lá em 2007 e 2008, geração de caixa não tem. Pelo contrário, tem uma queima de caixa brutal. E eu perdi as contas
quantos follow-ons ou quantos aumentos de capital a B2W teve. E se você olhar no trimestre, a Via Varejo, ela só gerou caixa porque ela teve aumento de capital. Então, assim, você aumentou o capital em 4 bi e terminou o trimestre com 2 bi a mais de caixa. Então, você queimou 2 bi. Então, tem que tomar cuidado para não entrar no terceiro trimestre e a companhia queimar 1 bi, queimar 2 bi, queimar 3 bi. Daqui a pouco você precisa de um outro aumento de capital. Então, assim, é muito raro no Brasil e-commerce dar dinheiro, ele gerar caixa. Pode ser que isso chegue lá na frente e comece a acontecer. Então, é o meu ponto de atenção que eu tenho com a Via Varejo. Com relação ao setor e-commerce crescer, eu não tenho dúvida que esse é o caminho. E foi acelerado pela pandemia. Então, as companhias tiveram aí um empurrãozinho bem forte aí. Maravilha. Eu vou fazer mais uma pergunta, ainda fora das perguntas individuais, onde eu trago o nome da pessoa e a cidade. E aí a gente muda para essas perguntas. O Rafael Ferri afirmou no programa dele de domingo que até o final do ano os bancos batem o Ibov. Tu concorda, sim ou não? Olha, eu acho que se não bater o Ibov agora, não bate nunca mais, porque caiu tanto, tá tão pior assim que a bolsa, que dá a impressão que não tem como piorar mais. Para os bancos baterem o Ibov, os bancos têm que andar mais que as outras coisas. O que tem que dar espaço para os bancos andarem, porque é uma piscina grande do Ibov, tem que ser commodities ou consumo. Dessas daí, quem pode dar espaço para banco talvez seja commodity. Mas não vai ser tão fácil não, assim. Pensa o seguinte, bancos é uma piscina, um pedaço importante do Ibov. Então, para ele ganhar do Ibov, o resto tem que perder bem, tem que ir bem pior que o Ibov. Uhum. E não dá para ser um negócio pequenininho. Ah, a Marfrig caiu, então o Ibov não andou, não, entendeu? Tem que ser um negócio bem Claro. grande. Então, Se é uma Vale, uma Petro. uma Vale, uma Petro, siderúrgica ficou pequeno. Mesmo Magazine, o pessoal fala tanto, Magazine é pequenininha no Ibov, então não faz tanta diferença. Mas é possível sim, porque tá lagging demais, tá muito para trás. Mas bancos aí é uma outra história estrutural que a gente tem na cabeça, história de longo prazo, que faz com que a gente não tenha muita vontade de ter. Mas não é com essa visão de 6 meses, não. É um negócio bem mais longo mesmo. Vocês não têm exposição a bancos hoje no Alasca? Não, nenhum. Eu acho que assim, só para vocês entenderem mais ou menos, né? Depois é mais detalhado do que isso, mas filosoficamente tem que ter 3 coisas para a gente poder investir numa empresa. Primeiro, a gente tem que ver que aquele negócio está barato, né? Você consegue ver isso de várias formas. Dependendo, se você conhece o negócio há muito tempo, às vezes você bateu o olho no múltiplo, você já sabe se está ou não. Mas isso você precisa ter um pouco mais de experiência para olhar aquilo. Você pode fazer conta, você pode fazer um fluxo de caixa descontado, você pode olhar valor de reposição, né? Tem várias formas. Então você tem que entender que aquele negócio está barato. Segunda coisa que a gente tem que ter, a gente tem que confiar naqueles profissionais que estão por detrás do negócio. Confiar não é só na competência, é confiar na índole também, porque às vezes você investe em uma empresa onde tem uma galera competente pra caramba, mas o cara praticamente ele que escreve as leis do setor dele. Aí é difícil porque um dia a casa cai. Então você tem que confiar nas pessoas por detrás do negócio. E a outra coisa, que também é importante, você tem que vislumbrar uma história bonita e de continuidade para frente, porque não adianta você entrar num dying business, não tem jeito. Então, quando a gente olha bancos, a gente acha a primeira parte, barato, a gente vê que tá. O dividend yield é alto, o múltiplo está super baixo, os bancos, de todas as formas que você olha, ele te dá um aspecto de barato. Com relação a pessoas, eu achava mais, hoje ainda acho, mas eu já achava mais. Competência tem,
Mas do jeito que está indo as coisas, logo não vai ter mais. Tem que tomar cuidado. Eu vou explicar o porquê, mas ainda tem. Beleza. A terceira parte, que é vislumbrar uma história bonita para frente, uma história de crescimento, uma história de continuidade, isso aqui é onde o negócio está um pouco mais capenga. Porque o que está acontecendo? A gente conversa com todo mundo da indústria, né? Então você conversa com outros gestores, você conversa com o pessoal que trabalha em banco, o seu, sei lá, o seu primo de um amigo seu é diretor em tal lugar. Então as pessoas, no mundo não é tão grande assim. Você conhece pessoas que conhecem outras pessoas. E todo dia a gente vê que algum bancão perdeu um executivo top, um cara bom, e saiu do banco, saiu do Itaú, saiu do Bradesco, e foi para o Nubank, e foi para o C6, e foi para uma fintech. E aí você vai investigar e você vê que esse cara não saiu por grana. E aí é desesperador. Quando o cara sai de um lugar que não foi por grana, foi por filosofia, foi porque o cara está de saco cheio, foi porque o cara não vê mais perspectiva, isso começa a acender um sinal de alerta grande. Foi o que fez a gente sair do Ultrapar. Quando o Ultrapar estava na crista da onda em 2013, a gente vendeu porque começou a perder gente para a Raizen. Deu no que deu, não tem jeito. Mesma coisa quando a gente vê pessoas saindo de empresas do tipo Cielo e indo lá para a Estônia, por exemplo, ou indo para outros negócios. Então, uma empresa quando começa a perder talentos é preocupante. Isso a gente vê nos bancos. E se você olhar para pensar, pega lá o bottom line de um bancão, 20 bilhões de lucro líquido. Da onde veio os 20 bilhões? Quando você vai ver as operações de crédito do banco, eu já trabalhei na área de crédito dá pouco dinheiro para o banco. As margens no crédito no Brasil é muito baixa. As empresas são aptas a tomar dinheiro nos bancos, elas não pagam muito. E aquelas que pagam pra caramba estão lá com as factorings lá, os FDICs, que aí ali a guerra é outra. Ali. As margens são grandes, mas é coisa de idiota. Aí é um bis da Crefisa, não é um banco, não é um bis do Itaú. Então o crédito não dá muito dinheiro. O que dá dinheiro para banco? Tarifa. Eu lembro quando eu analisava o Itaú lá atrás, o setor bancário estava comigo, eu lembro que o Itaú conseguia dar conta da folha de pagamento deles, imagina, milhares de funcionários. A folha de pagamentos do Itaú era paga uma vez e meia só com tarifa. As tarifas de extrato e tal dava conta de pagar a folha de pagamento do banco inteiro. E a gente está vendo o mundo indo para tarifa mínima, ou quase zero, ou zero em vários casos. Então, tarifa está morrendo como fonte de lucro. Outra coisa que dá muito dinheiro para o banco, ignorância. Ignorância dá muito dinheiro para o banco. Porque o cara entra naqueles consórcios de banco, deixa o dinheiro parado na conta, ele não aplica em nada, ele cai no conto da carochinha de alguém lá que enfiou algum produto nele. Então, ignorância é um negócio que dá muito dinheiro para banco. Ignorância financeira no Brasil, até por culpa de vocês aí, está diminuindo. Então, vocês estão atrapalhando o lucro dos bancos. A ignorância financeira diminuindo, o lucro do banco cai. Outra coisa, dinheiro parado na conta, o tal do float. Se a pessoa deixa R$100 na conta de um dia para o outro, a pessoa dormiu com R$100, acordou no outro dia, tinha R$100. Mas o banco ganhou CDI em cima disso. Ele rodou o caixa no overnight, ele rodou o caixa no CDI. E o CDI era 14, 10, 8% ao ano, agora está 2%. O float não está dando mais dinheiro. E a desintermediação, né? Competição, né? Então, bancos digitais, os próprios bancos digitais das varejistas estão virando cada vez mais alternativas de transferência de dinheiro entre pessoas físicas. Isso vai ser usado como conta corrente de seller dessas plataformas, que era uma conta que ela está no bancão, vai estar no banco digital da varejista. Então, banco, para mim, parece o Império Romano, aquele negócio indestrutível, forte, já estabelecido, com barreiras de entrada e tal, sendo corroído de todos os lados por bárbaros sem dinheiro, desorganizado, sem força, mas é tanto ataque de todos os lados que eventualmente o império ele vai ruir. Então, assim, essa é a tese ruim. Só que o seguinte, se eu que sou bobo sei disso, os donos dos bancos sabem muito mais.
Então, eles estão reagindo. Então, você vê que o Bradesco está indo cada vez mais para a área de seguros, você vê que o Itaú é esperto, está indo cada vez mais para a área de serviços, então investiu na XP, está comprando, está trazendo gente de tecnologia. Só que, vou exagerar agora, tá? Se o Bradesco deixa de ser banco e vira uma seguradora, e se o Itaú deixa de ser banco e vai passando a ser uma empresa de serviço financeiro, a margem cai. Porque o ROI dos bancos era muito alto e o return on equity nesses outros negócios, no agregado, não são tão altos quanto o ROI de bancos, que aliás eram os maiores ROIs do país, né? Então, eu vou acompanhar de fora. Deixa o pessoal discutir aí o Itaú. Agora, nada impede o Itube 4 de andar mais que o Ibova 11, né? Mais que o Ibova até o final do ano. Aí é um outro jogo. Estou falando de jogo mais de fundamento, valor, longo prazo. Eu não estou falando do jogo de performance da ação até o final do ano. O Império Romano não tinha a possibilidade de comprar os principais bárbaros que batiam no seu portão. Né? Posso te dar uma ideia? Comprou, e desculpa o português, comprou e se fudeu. Porque o que aconteceu? O Império Romano, ele contratava mercenários bárbaros, pagava, os bárbaros pulavam para dentro do Império Romano, lutavam a favor de Roma e depois os caras saíam e voltavam a atacar Roma. Então, assim, não tem jeito, você pode até comprar. O problema é o seguinte, se você compra uma empresa de tecnologia, pensa o seguinte, o que é empresa de tecnologia? Qual é essa? O que quer dizer essa empresa de tecnologia? São 3 caras geniais. 3 caras geniais que desenvolveram uma solução e estão porrando de ganhar dinheiro com aquela empresa. Quando o banco compra aquela empresa, ela comprou o software, comprou o algoritmo, mas não consegue comprar a alma daqueles 3 caras. Se eles estivessem à venda, a alma deles estivesse à venda, eles não teriam feito o que eles fizeram. Eles já estariam trabalhando numa empresa grande, ganhando um saláriozão lá, tal. O cara é um animal selvagem, por isso que ele montou a fintech. Então o banco não tem nem como colocar uma algema no cara. Ele vai cumprir o non-compete, ele vai cumprir lá a algema de ouro dele, ficar 5 anos ali dentro, vai pegar a última parcela do earnout dele e vai dar tchau. E vai voltar a atacar. Então é igualzinho o Império Romano, tá? Só corrigindo aí. Maravilha. Brenda, eu vou pedir aqui pro Pablo, que trabalha comigo nas embaixadas, mandar agora aqui o contato do Diego. Ele está com os nossos cursos do TC School exclusivamente durante essa live até amanhã, com desconto incrível. Então, Pablo, coloca aí o contato do WhatsApp do Diego para a galera chamar ele. O curso de análise fundamentalista, que é a linha de análise do Breda, está dentro dessa promoção. E agora nós vamos para as perguntas dos membros das embaixadas, finalmente. Já estamos quase 1 hora aí conversando. Mas o Daniel, do Rio de Janeiro, pergunta qual a sua expectativa para o Cogna Day. Olha, vou até tentar responder aqui. Eu bati o olho aqui na pergunta do Diego, né? Ele perguntou sobre o timing da captação de dinheiro no follow-on. Vou tentar endereçar isso aí tudo. A Cogna, deixa eu ver se eu fecho aqui sem atrapalhar. Aqui. Diego Mendes, a tua pergunta já estava aqui na pauta e o cara colocou de novo no chat para garantir que vai ser respondido. A Cogna teve algumas coisas esse ano, algumas coisas foram sorte mesmo, tá? A companhia teve um comportamento claro desde o início e acabou acertando um negócio mirando outra coisa. Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2020 começou ali em janeiro com a economia retomando o crescimento e 2020 apontando para uma captação de alunos muito forte para a Cogna no ensino superior. Do tipo 2012, 2013, estava vindo com força.
Isso, qualquer business que você olhava, estava assim, localiza, alocação de veículos, tudo assim. E aí aquele jogo a Cogna sabe jogar muito bem. Ela manda ver no ensino superior, presencial, quando tem demanda, tem emprego e tal, ela detona de ganhar dinheiro. Só que com um balanço estressado, um balanço alavancado por conta da compra da Somos, a Cogna não ia ter o fôlego que ela gostaria para comprar concorrente. É, e, e aí eu estou especulando, tá? A, a, quem estava na mira da Cogna ali era a Lauret. Eu acho que era a Lauret ou até uma outra empresa listada, talvez a Ser. A Cogna estava olhando para comprar. Só que 3, 4 bi assim não é tão fácil você comprar com balanço e tal. Eu vou responder o provisionamento mandatório. Depois você me traduz o que ele falou que já fugiu aqui. Então a Cogna levantou aquela grana a R$ 11 para poder comprar concorrente ou acelerar a aquisição num cenário que ela conhecia muito bem, que era de crescimento econômico, captação de alunos e tal. Só que aí o que aconteceu? Quando teve a pandemia e aquele cenário foi para o brejo, aconteceu duas coisas. A companhia entendeu que a estrutura física que ela tinha não era a coisa mais eficiente de se ter. Não é você ter 170 campos, um ensino presencial forte para uma realidade que estava se desenvolvendo, que eram duas coisas. Primeiro, crise aguda. Crise você tem evasão e tem inadimplência. A estrutura física é ruim. E aí apareceu a segunda realidade, que para eles era novo, que deu clique na cabeça deles, que é o mundo se digitalizando mais rapidamente. Então, o e-commerce acelerou, home office acelerou e o ensino à distância se acelerou. Então, naquele momento, a empresa falou assim: olha, quer saber? Essa nossa estratégia que a gente estava traçando em janeiro de 2020 já ficou antiga, já não funciona. Porque o mundo está se digitalizando rápido e a gente iria acelerar num modelo que não está mais adequado para o mundo que vai vir. Então a captação foi para uma coisa que não foi utilizada, tanto que está lá no caixa até agora. A companhia abortou totalmente os planos de fazer aquisições grandes, tanto que a Laureate aí foi adquirida por outra. Eu, pessoalmente, aqui, eu dei graças a Deus que a Cogna realmente não foi atrás disso, porque no meu entender, insistir no modelo que está atrasado é como se fosse a Magazine Luiza comprar uma cadeia de lojas de 500 lojas. Para quê? Você consegue vender por internet, né? Então, o que a Cogna está fazendo agora? Qual que é a ideia? É consertar aquilo que não está adequado para esse mundo que está vindo. E separando em 4 pilares a companhia, você tem a Vasta, todo mundo já conhece, sistema de ensino básico, Anglo, PH no Rio, está voando, cresce 25%, 30% ao ano, tá legal, eu acho que até acelera, já está listado, está resolvido. Tem uma mini Vasta, que é um negócio um pouco novo no Brasil mesmo, que é a Platos, que é sistema de ensino, igual a Vasta, só que não é Anglo para crianças, é sistema de ensino superior. Então, é sistema de ensino de direito, de curso de administração, de contabilidade, onde você vende para outras faculdades. Mesma coisa que a Vasta para outras escolas. Mas também está crescendo. Se você olhar lá no release, lá, olhar no detalhe, é a empresa que está crescendo também. Ela vai ter no futuro, se ela puder ser listada, esse tipo de coisa, vai ter múltiplo de tech company e tudo. O outro bis é a Saber. Saber é escola que a gente conhece, só que aí é premium. Você está falando de, para as escolas, você está falando de INSPER, GV, Unicamp, USP, é o que tem marca. Ele é premium, que é as escolas próprias do Anglo, aqui em São Paulo, que a gente conhece bem, e de outras marcas fora do estado de São Paulo. Cresce, gera caixa, é uma belezinha, não tem problema nenhum também. O outro business, que precisa de um freio de arrumação e um tapa ali, é o ensino superior próprio, que é a antiga Croton, é a Croton Zona mesmo. E você divide o ensino superior em dois. Você tem o EAD, que é o ensino à distância, e você tem o ensino presencial.
A Croton presencial, o CEO dessa empresa é o Roberto Valério. Roberto Valério, o Beto, ele é o cara que vem lá da Anhanguera. Ele é um cara de EAD da Anhanguera. Então ele está no business há muito tempo e a veia dele é de ensino à distância. Ele é o CEO do ensino superior. Então o que a companhia está fazendo? Vai fechar campos. Então tem 176 campos, vão fechar uns 30 campos. Vai diminuir para 140. Isso reduz custo fixo, aumenta a margem, beleza. Para reduzir, na redução desses campos, eles vão jogar ensino presencial do tipo administração, contabilidade, que é ticket baixo e tem uma evasão um pouco maior, eles vão jogar para o ensino à distância, onde a rentabilidade é muito maior. E como o ticket cai, a evasão também cai, você tem mais recorrência. E no ensino superior presencial, eles vão deixar aqueles cursos que são premium, com margem alta e não tem evasão. Medicina, medicina veterinária, odontologia. Isso aí tem um pai pagando, é uma grana preta, o aluno não sai no meio do caminho. E direito, ele é um curso que tem uma aderência boa. E isso os dois extremos, estou falando EAD e o ensino presencial. Só que na prática a companhia vai fazer estilo Ambev. Então você sai da escolzinha e vai até a Estela, você vai até a Nortenha. Então você vai fazendo a graduação, você vai melhorando a marca. Então você tem ensino presencial premium, você tem ensino híbrido, onde o aluno vai ter um pedaço físico, um pedaço online, você tem um EAD puro. Então você vai mexendo com o ticket numa matriz de curso, quais são os cursos, quais são os tickets médios, e você vai compondo para cada região e para cada campus qual que é o melhor mix. E os campos que foram fechados, onde diminui custo, ele não diminui receita, porque você vai utilizar os campos remanescentes, onde tem aluno presencial, você vai tornar vários deles também polo de ensino à distância. Então, você vai turbinar. Então, um polo que cabia 10 mil alunos presenciais, ele vai ter 10 mil alunos presenciais mais 30 mil de EAD. Então, você consegue rentabilizar aquele real estate. Então, assim, aí dando um pouco de timing para as pessoas. O segundo trimestre de 2020 foi uma paulada de provisionamento e de freio nos negócios. O terceiro trimestre, na minha opinião, pode ser análogo ao segundo tri, talvez com menos provisionamento, porque na minha opinião já provisionou demais. Entre o quarto trimestre, que não acontece quase nada, resultado do quarto trimestre não tem quase nada, final do ano não tem mais nada, e o primeiro trimestre do ano que vem, esse aí eu acho que vai dar aquele primeiro sinal de que o negócio virou. É exatamente o começo de 2016 para a Magazine Luiza. 2014 uma bosta, 2015 uma bosta, aí no segundo trimestre de 2016 teve um negocinho diferente. Ali uma margem aumentando, um crescimento que apareceu. Então o resultado do primeiro tri de 2021, que ocorre ali por volta de abril, maio do ano que vem, eu acho que é onde o negócio vira mesmo. Renda variável tem risco, né, Breda? Qual é o risco principal na tua visão desse case de Cogna e qual que é o downside que tu vê nesse patamar de preço aí de fechamento de hoje? Downside é muito baixo. Assim, eu já não achei que eu ia ver esses níveis de preço de novo, não. Mas como toda vez eu lembro que as pessoas, o mercado de forma geral, coloca o preço das ações onde os lucros daquela empresa está. Ninguém fica olhando muito para frente, não. Se o lucro está mal, o preço da ação está mal. Se o lucro está bem, o preço da ação está lá em cima. Como eu acho que não tem muito mais para piorar, não, os resultados trimestrais, eu acho que a ação já está no limbo, né? Já 50 centavos para cima ou para baixo, meio que tanto faz. Então eu acho que ela já está meio morta. Eu tô sem áudio? Quem falou Não, isso? eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Então eu acho que a ação já está meio morta ali. Não sei se tem muito mais para cair, não. O risco que a gente tenta monitorar é um bem específico. Vasta dá dinheiro, cresce, Platos também, Saber também. Ela impõe preço. Na Croton Ensino Superior, um dos riscos que as pessoas falam
é virar commodity e a competição fazer com que a mensalidade do EAD caia. Olha, a mensalidade do EAD da Croton é de R$ 150 por mês. O cara paga R$ 150 por mês e se forma em administração. Não tem nenhum lugar do mundo que o cara, $30 por mês, o cara se forma em administração. Então, R$ 150. Por que é difícil você baixar de R$ 150? Porque quando você olha um polo de EAD, você pega esses R$ 150, a Cogna recebe isso, a Croton no caso, né, a subsidiária Croton, ela paga imposto, então paga imposto em cima da receita, paga imposto em cima da imposto de renda e tal. Então, vamos supor que sobre R$ 100 depois de todos os impostos. Normalmente, do que fica líquido para a empresa, 30% vai para o landlord, vai para o dono do polo, que é um cara que tem um imóvel. Normalmente 30%. Então, de R$ 100, R$ 30. R$ 30 você pega de uma turma de 100 alunos num polo, tem polo pequenininho, R$ 30, 100 alunos, R$ 3.000. Ou se for 200 alunos, R$ 6.000, não paga a despesa de IPTU e energia elétrica daquele real estate. Então, o preço não consegue baixar muito. A não ser que o dono da faculdade resolva pagar 70% do que ele recebe para o landlord e ele ficar só com 30%, mas eu acho difícil. Então, eu diria que o preço no EAD ele já está também num limite de baixa. Então, o risco seria alguns executivos muito chave da companhia, que é o Galindo, o Mário Ghil, que é o CEO da Vasta, o Roberto Valério, que é o CEO da Croton, e alguns outros ali, começarem a sair da empresa. Se o pessoal começar a sair da empresa, para mim, é o que vai me dar frio na espinha. Eu confio muito na companhia por causa desses profissionais. Eu já vi o pessoal da Croton dar nó em pingo d'água. Acho que ali, assim, missão dada é missão cumprida. O cara vai fazer as diretrizes que os acionistas estão pedindo. Só que, assim, é faculdade, né? Você tem que fazer, desativar curso, você tem safra de alunos, você tem uma matrícula, acho que vai umas 2 ou 3 matrículas anuais para o negócio explodir mesmo e valer muito mais do que acho que está valendo. Mas eu fui bem resumido na Cogna, tá? A gente acompanha muito mais um detalhe. Eu tenho que tomar cuidado com o número, essas coisas, porque a gente está muito próximo do conselho, aí tudo pode ser interpretado como insider, sabe? Isso aí fica aí o recado para a turma, que é o seguinte: a gente, ainda mais quem é acionista, o gestor, esse tipo de coisa, a gente tem que tomar um cuidado gigante para escrever sobre as coisas ali em rede social, tudo, porque se você fala que gosta de uma empresa e porque você tem, eu tenho no fundo, eu gosto, então é um negócio legítimo, né? Você está sendo totalmente honesto. Eu tenho Magazine Luiza porque eu gosto e acho barata. Aliás, é até o seu dever falar isso, né? Se por causa disso alguém compra a ação cai e ela fala, eu comprei porque você falou, você pode ser acusado de manipulador. Então, assim, dependendo da interpretação de alguém lá do outro lado da linha, algum regulador, então eu morro de medo de falar das coisas assim, porque pode ser mal interpretado do outro lado, mas tudo que eu falei aqui, eu falei de conceito, não falei de número e tal. Show de bola. A gente já falou bastante de Magalu, de Cogna, já ia falar Conga aqui. O Denilson, nosso querido embaixador do TC lá nos Estados Unidos, pergunta o que tu diria se pudesse falar uma coisa só para quem está entrando na renda variável agora. E eu complemento perguntando até onde pode ir a gestão ativa de investimentos por parte de uma pessoa comum que tem outro trabalho, tem outras agendas, que não consegue ficar o dia inteiro olhando o home broker. E, enfim, que tu falaria para essa turma aí? Olha, as pessoas colocam renda variável numa caixinha na cabeça delas, que eu acho que tem uma caixinha errada. Eu vou voltar um pouco antes.
Por que eles falam renda fixa para uma NTNB e falam renda variável para uma ação? A NTNB é renda fixa, mas a NTNB cai 20% no ano, sobe 40%. Por que é fixo? A renda. A renda, ela é fixa, não preço. Então, se você vê a NTNB, ela paga um cupom fixo. A geração de caixa da NTNB está fixa, está dada, é um cálculo. Mas o preço é variável. Então, a NTNB é assim, preço variável, renda fixa. Né? Se você vai para ações, é preço variável, renda também variável. Por isso que chama de renda variável. Só que tudo varia tudo varia preço. Renda fixa varia preço, renda variável varia preço. A sua casa onde você mora varia preço, só que você não sabe, né? Porque não tem cotação. O negócio do seu pai varia o preço, no seu negócio varia o preço. O valuation de qualquer coisa onde você investe muda muito o preço se você tivesse cotações minuto a minuto. Só que essa informação ela era para ser uma vantagem para as pessoas. Olha que bacana, você pode, vamos supor, se você pudesse comprar um pedaço do TC, o TC se fosse listado em bolsa. O TC é o TC, é a empresa que tem receita, cresce e tal, tem o valuation dele. Agora, se o TC fosse listado em bolsa com preço de R$50 e caísse para 40, o TC não fica ruim. Aí a ação TC3 aí subiu para R$70. Pô, o TC é bom, agora eu quero ficar animado com o TC. Não, aí a pessoa que pensa dessa forma, ela virou vítima do preço. Ela olha o ticket e não a empresa, é isso? Ela está totalmente fragilizada. Essa aí é presa fácil do mercado. Presa fácil. A hora que o preço da ação cair, o cara já está tremendo igual vara verde. E o negócio é o mesmo. Então, se você olhar a Cogna a R$11, a R$8, a R$5, a R$10, é a mesma empresa com a mesma diretriz, com a mesma coisa. A única diferença é que você compra essa história agora a R$5 e você comprava essa história antes a R$8. Melhor comprar a 5. Então, se a pessoa tiver a frieza e o discernimento para entender que uma coisa é a companhia e o quanto ela vale, e a outra coisa é quanto que as pessoas estão pagando por ela, ela vai conseguir tirar muito mais vantagens dessa situação. Então, todo negócio, uma fazenda, um imóvel, um fundo imobiliário, uma empresa de capital fechado, tudo varia o preço minuto a minuto, só que alguns você não sabe. No caso da bolsa, você sabe. E não é porque o preço está variando que o negócio está variando. No curto prazo, muda muito mais a opinião das pessoas sobre aquele negócio do que o negócio em si. O negócio demora mais para mudar, né? Então, esse entendimento é importante. Agora, para a pessoa que está começando, a dificuldade é querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a pessoa nunca pegou um pedaço de hematita da mão, nunca visitou um open pit da Vale para saber como é que é o negócio, nunca conversou com um dealer de minério da China, nunca viajou para a China e quer ter opinião sobre Vale. É difícil, assim, não é tão fácil assim. Eu li um negócio da Vale, tá? Calma, calma. Você pode ter opinião sobre Vale embasada, mas vai um pouco de tempo, né? Então, dê um pouco de tempo para as coisas. Agora, se você está começando na bolsa agora, mas que nem eu te falei no começo, a sua família, alguém muito conhecido é de algum ramo, de algum setor econômico que você tem mais familiaridade, talvez você já largue com mais velocidade. Então, não tem problema nenhum começar na bolsa, mas começa devagar e dentro daquele círculo de competência um pouco mais delimitado, né? Maravilha. O Felipe, da Embaixada de Novo Hamburgo, do grupo do Telegram de Novo Hamburgo, ele afirma que tem rentabilizado a carteira dele vendendo calls. Então, ele tem uma série aí de ações e vende as calls todo mês de rentabilização. Ele pede para tu comentar se tu usa a estratégia, em quais momentos tu acha legal. Olha, vocês lembram quando saiu aquele comunicado de que a Alaska passou de 10% na Cogna? Vocês lembram disso? 10,05%. O documento que a gente enviou para a CVM estava bem claro a quantidade de ações que a gente tinha e quantas opções a gente tinha vendido de cada série. Não sei se as pessoas leram. Todas aquelas opções que tu não estava comprando, H100, H900, H120, só Alaska vendendo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
Porque o que acontece? A ação está R$ 8. Uma opção com strike 10 está valendo R$ 1, levou, vendo mesmo, sem o menor pudor. Porque dá uma baita de uma rentabilidade no mês, fora que se a ação subir, tudo isso no único mês, tudo bem, eu entrego algumas para frente, beleza. Então, eu acredito nessa estratégia desde que as opções estejam bastante caras para valer a pena para você vender. Então, volatilidade implícita cara. E você faça uma venda numa certa quantidade que não vai te deixar muito puto se o mercado tirar as ações suas. Uhum. Então, se você comprou uma ação a R$ 10, por exemplo, porque você acha que vale 20. Aí você fica vendendo opção. Aí você coletou 50 centavos no primeiro mês. Aí, né, era 10, seu custo já caiu para 9,50. Aí você vende de novo no mês seguinte, você ganhou mais 50 centavos, aí seu custo caiu para 9. Aí no terceiro mês a ação dispara para 20, aí você entregou a ação a R$ 11. Aí você fala, pô, que merda, né? Você foi executado, você achava que ia para 20, você ganhou 1,50, 1,80, um negócio que você podia fazer 10 de lucro. Então, ele rentabiliza a sua carteira desde que a ação não ande muito. Se ela andar muito, era melhor você ter a ação. Então, a gente faz um pouco para algumas ações que a gente acha que não vai andar tanto no curto prazo. Mas a gente quer carregar e quer coletar um dividendozinho a mais aí. A gente não Mas faz parcimônia. muita gente que entra na bolsa, a pessoa entra, vou comprar ações da Petrobras, compra lá a Petrobras por R$ 20 e coloca uma ordem ad eterno lá no seu home broker a 25. Essa pessoa já travou o ganho dela em 25, porque se bater 25 ela vai entregar. Essa pessoa não deveria fazer isso, ela deveria vender todos os meses calls a 25, por exemplo. Olha, se entre as duas estratégias, eu preferiria ficar vendendo call a 25. Porque dá na mesma. Você vai ter o mesmo efeito econômico no final, que vai ser vender a 25. Só que vendendo o call, você foi recebendo prêmio. Entre essas duas opções, sim. Agora, eu não compraria Petrobras a R$ 20 achando que ela pode ir para 25. Eu só compraria R$ 20 se eu acho que ela pode ir para 40. Não entrar em renda variável para ganhar 20%, não é melhor nem sair da cama. Porque o negócio é para ser muito mais do que isso. Mas isso sou eu, né? Não estou falando, cada um faz o que quiser aí. Para 2021, short dólar, long bolsa ou short bolsa, long dólar? Cara, eu tô assim desde 2016. 2021 acho que esse dólar vira. Por quê? Porque balança comercial está muito forte, as transações, a conta corrente finalmente virou positivo desde abril e o fluxo cambial físico também virou positivo. Então, é mais ou menos o seguinte, quem tinha que comprar dólar, comprou. Fundo comprou, Petrobras remeteu para fora, empresa swapou dívida de dólar para real. Eu acho que você ter zeragem de estoque de dívida em dólar ou remessa para fora, se já não acabou, tá muito no fim. Eu acho que tu já respondeu um pouco isso quando tu falou que a base de cotistas de vocês ela é uma parte de varejo menor do que a parte institucional, de investidor estrangeiro. Mas uma coisa que aqui no TC a gente também sofre muito, como lidar com a volatilidade emocional do teu cotista, no nosso caso do assinante? Acho que é estando presente. Você tem que ter aqueles 3 atributos necessários para gerar a confiança. Transparência o tempo todo. Então, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo. Entendeu? Por que caiu? A gente acha que caiu por causa disso. Por que subiu? Não sei. Não sei. Então, transparência o tempo todo. A outra coisa é coerência. Então, faça aquilo que você realmente fala que faz, né? Defenda aquilo que você realmente acredita, para a pessoa ver coerência nas suas atitudes. E para finalizar, a confiança tem que gerar o entendimento. A pessoa do outro lado tem que entender. Então, que é a vertente de educação que, pô, vocês aí estão super bem servidos com o professor Felipe. Então, faz o que vocês estão fazendo aí. Do outro lado, só que é o seguinte,
isso as pessoas têm que entender também. O assinante ou o cotista, né, o investidor de bolsa, ele é um ser pensante, responsável e dono de si. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. Então a pessoa do outro lado tem que ter a responsabilidade de entender que é uma atividade séria, não é brincadeira, é investimento, é grana, é responsabilidade. Então, que a pessoa do outro lado tenha a maturidade de entender que ela está entrando num jogo de adulto, Uhum. né? Não é assim, chega uma hora, vira aquela disputa para achar culpado. O culpado é sempre a gente. O culpado pelas coisas acontecendo no fundo sou eu, né? É o time de gestão, não é o governo, não é o Bolsonaro, não é o Trump, somos nós. Do ponto de vista do cotista, o fundo é um só que a rentabilidade dos cotistas são diferentes. Porque tem gente que saiu no meio de março, tem gente que dobrou o que tinha de cotas em março, que dobrou hoje está com rentabilidade super positiva, quem saiu não recuperou, porque lá no final das contas a responsabilidade é da pessoa, ela que decide, ela que aperta o botão, se sai ou entra. Então, assim, tendo esse pressuposto de que nós somos donos de nossas decisões aqui, o resto vai fluir bem. Basta o TC, a Alaska, todo mundo ter esses 3 pontos que eu falei de transparência, coerência e tentar ensinar, passar um conhecimento bom para frente. Eu acho que o Brasil, fazendo isso, vai ter uma condição muito diferenciada de criar uma base de investidor boa, né? Então, assim, vai ser muito interessante. Eleições nos O, Estados Unidos vai dar Trump. já respondeu a pergunta da Viviane. O Cláudio de BH faz uma pergunta aqui. Ele pergunta, Henrique, o cotista do Alasca, assim como de outros fundos, teve reveses significativos aí em eventos do tipo Cisne Negro, como a eclosão da pandemia ou Joesley Day, lá para trás. Tu pode comentar se você acha que errou em algum momento na gestão do portfólio, onde errou, e se você está preparado agora de uma forma melhor para um eventual novo Cisne Negro aí lá para frente. Olhando agora em retrospectiva, eu acho que março a gente errou, sim. Março teve erro. Os outros, Joesley Day, tudo faz parte do risco do fundo. A gente tem essas oscilações mesmo, por isso que ganhou bastante também. Mas olhando março, ele teve algo diferente. Eu já vi quedas bem grandes da bolsa, quedas maiores do que março, mas nunca tão rápido, num espaço tão curto de tempo. Então, você imaginar a bolsa dividir por 2, eu já vi dividir por 3, não tem problema, mas dividir por 2 em 10, 15 dias, com o dólar disparando 30% e o juros subindo 200 bases, é extremamente agressivo e sabendo dessa possibilidade, eu não montaria o portfólio que eu montei em 2020. Então, a gente estava grande demais nas posições. Então, o que ficou de lição aprendida com o erro? Se quiser ter a exposição parecida com o que a gente teve lá atrás, tem que usar menos futuros e mais compra de opções. Dá para usar derivativo, não tem problema, mas na compra de opção é um pouco mais caro, você paga prêmio, mas no caso de um revés, de dar tudo errado, a sua perda é limitada. Se você está usando futuros, a sua perda ela é mais ilimitada. Então, o erro de março de 2020 foi no tamanho da combinação. No caso do BDR, né? Uhum. E eu estou falando da combinação de ativos. No caso de análise de empresa, fundamentalista, onde isso impacta os fundos de previdência, os 4 fundos que a gente tem, institucional, aí não mudou nada. A estratégia Velho Invest, ela é muito velha. Além de ser Velho Invest, ela é muito velha. Então ela já passou por tudo. Isso aí não... O João Vitor, da Embaixada do Rio de Janeiro, pergunta: como que vocês utilizam e se utilizam a análise técnica dentro do fundo? Olha, eu vou dar um exemplo verídico, tá? Dentro do fundo, a gente não... vamos olhar agora do ponto de vista técnico. Não, a gente não faz isso. Mas quando a gente está olhando uma empresa nova, depois que você entrou na empresa, mapeou, conheceu todo mundo, ela é uma empresa que você fica atribuindo valor e checando o preço, tanto faz o gráfico dela. Mas uma empresa nova que você nunca olhou direito, eu vou dar um exemplo verídico, tá? Eu fiz essa pergunta para o Luiz Alves, já que eu estava começando a trabalhar com ele.
eu falei, Luiz, e aí, né? Olhar gráfico, né? Você olha, você leva em consideração? Ele falou assim, olha, se os números do balanço estão me dizendo que é para comprar, e se eu olho o gráfico diz que é para vender, eu não faço nada. Então, uma empresa um pouco mais desconhecida, uma olhadinha no gráfico, a gente bate o olho sim, para saber se bateu no fundo, se está em alguma resistência, se está em algum ponto de compra bom, te dá uma batidinha no olho sim. E no momento de entrar, aumentar uma posição, receberam novos cotistas aí, tem que aumentar as posições. Vocês olham para o gráfico no dia ou vocês entram e compram na abertura? Não, não. Não, a gente. Não, comprar aí é o trading, né? Você está falando trading, a Uhum. gente vai procurar bloco, a gente vai ver o melhor corretora, vai ver se o dia tá bom para executar ao longo do dia, ou se o dia tá bom para você dar um tapa lá, já tomar um lote já antes que o papel escape para cima. E aí um negócio que a gente não abre mão na Alaska é dos gestores serem os próprios traders da Alaska. Então eu acho que talvez as pessoas não vão acreditar, mas talvez 1 ou 2 dias no ano que eu não trado nada. Todo dia eu faço alguma coisa. Porque eu acho que a hora que o investidor ele perde o tato, ele perde a sensibilidade da pedra, ele vai ficar meio ignorantão, sabe? Meio pato, sabe? Então a gente não quer perder esse contato, não. O pessoal pediu bastante aqui no chat para tu comentar a Valid. A Valid ela é a mesma coisa que a Cogna. Exatamente a mesma coisa. Só que a Cogna tem 4 negócios, né? Cogna é ensino superior próprio, você tem o ensino básico, as escolas, a escola própria, aí você tem o ensino básico, a Vasta, e tem a Platos, que é ensino superior, só o sistema desse tem 4. Na Valid, ou Valid, né, que a gente chama carinhosamente de Valid, mas o certo é Valid. Na Valid ela tem 20 negócios, tem um monte. Você tem CNH, RG, certificado digital, você tem você tem blockchain, você tem base de dados, tem smart cities, que está entrando agora em cidades do interior. Tem um monte de negócio. O negócio de cartões, vender chip de cartão e fazer CNH, depende muito do PIB. Então, o CNH é um negócio caro hoje em dia, para você tirar carta e tal. O CNH virou um negócio caro. Então, se as pessoas estão desempregadas, o PIB não está bem, as pessoas tiram menos carta. Então, a Valid sente na pele. E cartão também. Só para lembrar, a Valid não está só ali fazendo o chip e o cartão plástico que a pessoa usa. Ela está por detrás do negócio, está na captura de dados também. Mas ela tem linhas de negócio, a gente pode chamar de arcaico. Linhas de negócio que depende do PIB, não é aquele negócio tech que cresce pra caramba. Embora ela esteja entrando em várias linhas de negócio agora que tem crescimento forte, mas a base é pequenininha. Então, se você falar assim, isso aconteceu muito com a Magazine também. A gente via ali em 2016 o e-commerce, por exemplo, vou chutar, tá? O e-commerce era 5% da Magazine, crescendo 100% ao ano. E loja física crescendo só 10%. O e-commerce sai de 5% para 10%, mais ou menos, da companhia. Loja física cresce um pouco. O que acontece com o top line inteiro? Cresce 6%. Aí você fala, pô, grande bosta, né? Aí vai no ano seguinte. O e-commerce sai de 10%, dobra e vai para 20%. Aí a contribuição no top line acelera. Então a companhia mantém o mesmo ritmo de crescimento em 2 linhas de negócio, só que se um é muito forte, ele vai dominando todo e de repente você está crescendo o negócio inteiro naquele ritmo do business que era pequenininho e cresceu. Então a Cogna e a Valid, ela tem em negócios que são importantes para elas um crescimento pífio, porque tem que dar gás em negócios que crescem mais, reestruturar, esse tipo de coisa. Então a Valid é algo nesse sentido. Trocou CEO,
entrou COO novo, a companhia está se mexendo. A Júlia de São Paulo pergunta sobre o IBR3. Compra ou venda? Nem olho, cara. Nem olha. Nem olho. Acho que tem um sarna demais para me coçar em negócios que eu acho melhor. Então nem olho. Maravilha. O Arthur aqui no Q&A do Zoom pergunta, eu acho que a gente pode já se encaminhar para um encerramento. Ele pergunta qual foi o seu maior erro e o seu maior acerto e seu pior erro na carreira. Eu vou falar de investimento, né? Parece que é entrevista de emprego aqui já, né? Não, acho que o meu pior erro foi Lupatec. Foi a grande lição que eu tive de nunca comprar uma historinha, porque geralmente a pessoa se apega no top line, né, na história, e não olha o detalhe. Então, qual que era a história da Lupatec? Fornecedora da indústria petrolífera brasileira, fornecedora de cabos de ancoragem e outras coisas. O Brasil explodindo nos leilões do pré-sal e um aumento de produção que ia ser brutal, que ia vir na sequência. E eu lembro assim, a Lupatec vai voar, né? A Lupatec estava R$60, o preço target mais bonzinho lá, que o Itaú dava, era 80. Eu falei, nossa, esse negócio vai andar muito, né? Vamos lá, vamos comprar. Aí começa a comprar. Aí a ação cai de 60 para 50. Aí você fala, porra, vou comprar mais, né? Barateou legal. Aí cai de 50 para 40, você, putz, o que está acontecendo? Aí o idiota vai estudar a ação de verdade, né? Primeiro você compra por causa da historinha. Esse roteiro é típico. Então você comprou por causa da historinha. Aí você perdeu dinheiro. Aí você vai estudar mesmo. Porque na vida é assim, né? Primeiro você faz a prova, depois você estuda, né? Aí, pessoal, eu acho que essa é uma lição para tirar Estudar. dessa live, hein? Aí você vou estudar. Não, vamos estudar, vamos ver. Aí você vê assim, putz, a empresa estava fazendo muitas aquisições. Então que a empresa comprava outras empresas do setor, pagava um múltiplo que era ok. Como o múltiplo da Lupatec na bolsa era maior, o que acontecia quando você faz a aquisição? A ação subia. Porque se você está negociando a 20 vezes EBITDA e você compra uma empresa a 10 vezes EBITDA, a hora que você coloca aquele EBITDA para dentro, ele passa a valer o dobro dentro da sua companhia. A ação subia. É por isso que ela estava alta. Aí eu entrei. Aí comecei a olhar assim, putz, a empresa é uma coxa de retalho. Cheio de empresas adquiridas, com um monte de ex-empreendedores e CEOs de outras empresas, todo mundo esperando pingar aquele earnout, aquele bônus de aquisição para poder ir embora. Aí o Brasil começou a piorar, né? Dilma Rousseff, a Petrobras, uma roubalheira pesada, não tinha dinheiro para começar a investir no aumento de produção. Aí a Lupatec caiu para R$40. O fundador da companhia, o seu Nestor, que eu conheci, fundador da Lupatec, empreendedor brasileiro e tal, já era o controlador da Lupatec. Ele foi no JP Morgan, levantou uma grana pesada, coisa que deu o patrimônio dele em garantia, levantou dinheiro e o próprio dono comprou mais Lupatec. E aí eu falei, porra, agora é a hora de aumentar, né? O dono está comprando mais Lupatec. Eu fui lá, comprei mais, R$40. A ação caiu para 30. Eu falo, putz, estou perdendo dinheiro junto com o seu Nestor, né? Paguei 60, 30. Aí vai, visita a empresa, conversa, fui visitar a planta, aí eu vendo que o negócio estava ficando feio. O dólar no Brasil super barato, o real caro, a Lupatec começando a tomar concorrência de fornecedores externos. A ação caiu para R$20, caiu para R$10, eu estopei tudo, tinha pagado uns 60. Eu falei, nossa, que cagada. Nos R$5, o seu Nestor foi estopado. O controlador da empresa perdeu tudo que ele tinha, ele comprou alavancado, comprou a termo. Quando a ação bateu R$3, o seu Nestor, o dono, se matou. O cara se matou, suicídio. E aí eu vi assim, cara, que história horrível, cara. Foi a maior lição que eu já tive de ver como você pode fazer uma cagada gigantesca com o seu dinheiro porque você comprou uma historinha. Você se deixou seduzir pela análise setorial.
A gente não faz análise setorial nenhuma na Alaska. A análise é sempre da empresa. Você se deixou iludir por análise setorial, você viu historinha, ficou cego pelas possibilidades infinitas de ganho e esqueceu de olhar as coisas no detalhe, com frieza, com calma, com cabeça de sócio. E eu entrei na Lupatec sem conhecer quem eram as pessoas que faziam a gestão da empresa. E se eu soubesse, eu não teria entrado. Então, essa foi a maior lição que eu já tive. Só que, cara, não foi a única perda. Eu tive várias perdas, né? Eu acho que o maior ganho, uma coisa mais positiva, acho que foi Magazine até hoje, né? A empresa tá dando uma aula aí. Quanto tava a Magazine quando tu comprou ela pela primeira vez? Quando tu deu lá o enter na boleta? Ela valia 400 milhões de reais. E aí a gente entrou, a gente perdeu 50% quando entrou. Ela começou a valer 200, 180. Então, da nossa entrada, começou no 400 milhões, né? A empresa vale cento e poucos bis, faz a conta aí, sei lá, 500 vezes, acho que deu. Então Maravilha, hein? é bastante. Espetáculo. Era só ter feito isso na vida, não precisava ter feito mais nada, né? Eu tenho Mas a entrado gente só em comprou Magazine Luiza, né? só em Magazine. Breda, para finalizar, uma pergunta. Qual a tua visão sobre as Big Techs? Apple, Microsoft, Google. Tu acha que isso que é bolha? Vai continuar subindo? Olha, se você olhar, os casos são diferentes, assim, né? Por exemplo, se você olhar Google, acho que o Google, a última vez que eu olhei, estava 25 vezes lucro, 30. Acho que não, eu posso estar, mas não era nada absurdo. Esse múltiplo é um múltiplo ok para essas companhias. Se você pegar 25 vezes, só para facilitar, você está pagando 25 vezes lucro. Se você dividir 1 por 25, você está 4%. Então você está conseguindo um yield em dólares de 4%. Esse earnings cresce alguma coisa, cresce pelo menos inflação, mais um PIB americano. Se você pegar 4% mais o crescimento que o Google deve ter nos próximos muitos anos, de 5, 6%, você está tendo 10% de yield em dólar no Google, versus um treasury de 1%, 2%. Eu acho que o Google não está caro não, se bobear está até barato. E me parece uma das empresas mais indestrutíveis do mundo, né? Se você olhar a Amazon, ela é muito forte nos Estados Unidos, ela nunca conseguiu ir muito bem fora dos Estados Unidos. O pessoal fica com medo da Amazon no Brasil, mas ela não se dá muito bem praticamente em nenhum outro país do mundo. Assim, ela sempre, onde ela tem algum sucesso, ela divide a liderança com algum player local. Então, o quintal da Amazon é os Estados Unidos. Pensando em Estados Unidos, a Amazon tem 15% do varejo americano. Dá para crescer mais, mas putz, falar que vai ficar com 30% do varejo americano parece um exagero, né? E o Walmart começou a entrar no e-commerce agora. O Walmart tem musculatura ali forte. Então, talvez o Amazon não. Tem a parte de cloud e tal, realmente. Mas entre Amazon e Google eu ficaria com o Google, mas entre Amazon e S&P eu acho que eu ficaria com, pelo menos no curto prazo, eu ficaria com a Amazon. Agora, Facebook, eu estou muito distante, eu não saberia dizer. Apple tem uma recorrência muito forte com o iTunes. Eu concordo com o Buffett aí na Apple, acho que é para ter. Mas é muito difícil você. Elas são techs, mas elas são diferentes, tem que olhar com calma. Aí, se for entrar ainda no assunto Tesla, complica mais ainda. Aí eu não sei opinar mesmo. Perguntaram sobre múltiplo. O múltiplo da Emiglu, né? Eu imagino que ele deve estar falando múltiplo de lucro. Quando a gente vai fazer análise do quanto uma empresa vale, se você ficar olhando muito só o lucro líquido contábil, você não vai enxergar tanto a geração de caixa, né? Às vezes a geração de caixa, se o capital de giro é invertido, ele vem muito antes do que o lucro. E depois o lucro líquido vem, que foi o caso da Amazon, né? A Amazon não dava lucro, a ação já tinha dado 10 vezes, 20 vezes na bolsa e o cara não comprava porque não dava lucro. De repente, quando vem um lucro, vem uma cacetada de lucro, porque a empresa faz a troca entre margem e capital de giro, ela fica pilotando isso. Então, por exemplo, se você é um vendedor
e você topa receber antes do seu cliente, recebe já, cedo, receber à vista, e para isso você dá desconto forte, pode ser que você tenha um lucro líquido muito baixinho, mas o capital entrou na sua companhia e você está usando ele para crescer forte a sua empresa. Uhum. Lá, num belo dia, você acorda e fala o seguinte, pô, eu não tô afim assim de dar tanto desconto para a turma, não. Então, aqueles 10% de desconto que eu tô dando, não vou dar mais. Aí o cara fala, então eu não vou comprar à vista, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí você, tá bom, eu tenho um balanço para aguentar. Aí você, Felipe, vai ficar com um recebível um pouco maior do que você tinha no passado, só que sua margem líquida explode 10%. Uhum. Aumenta 10 pontos percentuais de receita. Então, vamos supor, você tinha 1% de margem líquida. Você faturava 100 bi, tinha 1% de margem líquida. Você faturava 100 bi, tinha 1 bi de lucro. Você aparece do dia para a noite com 10 bi de lucro a mais. Você vai de 1 para 11. Então, assim, estou exagerando, assim, mas a companhia sempre tem essa prerrogativa de poder escolher um trade-off entre margem e capital de giro. O que dá a real noção da potência de uma companhia é o capital de giro, mais do que a margem, na nossa opinião. Então a Magazine tem um capital de giro muito forte. E a gente sabe que eles estão abrindo mão de margem para poder crescer. Até o dia que não. Até que ela. Aí você sempre achou que o múltiplo era alto, 50 vezes, 100 vezes, 120 vezes, do dia para a noite cai para 20 vezes. Então tem que tomar cuidado. Por isso que a gente olha o capital de giro, não olha tanto o lucro não, embora a gente coloque tudo isso na conta, faz o DCF e tal. Quando a gente pensou essa série de gestor para investidor, a gente pensou sempre em encerrar ela com o entrevistado indicando um livro e um filme. Olha, eu falar um livro só vai ser bem difícil. O livro que eu indicaria, eu vou indicar um porque eu vou fazer um, vocês vão entender porque que eu vou indicar ele. Mas no futuro vocês vão entender. Eu não posso falar tudo agora. Mas eu indicaria o do Howard Marks. Para quem está começando, ele dá uma pincelada geral. O livro do Howard Marks é o The Most Important Thing. Ele vai ser traduzido para português. Ele vai ser, até o final do ano, vai ser lançado. Então vai estar mais, né, acessível para todo mundo. Então o livro é o do Howard Marks. O inglês é o The Most Important Thing. E em português vai ser o mais importante, um negócio assim. Ele aborda vários aspectos do investidor, a parte psicológica, ciclo de mercado, valuation, diferença entre preço e valor, risco. É bem legal, indicaria esse. Um filme para ajudar o cara a investir melhor ou qualquer tipo de filme? Olha, fica aberto. Eu acho que a gente pode ser um de cada. Um para investir, outro para... Olha, eu não quero indicar um filme que todo mundo já assistiu. Fica sem graça. Eu acho que o filme, para quem está investindo, começando, tem um significado importante e vai ficar uma lição de casa para o cara. É o filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, que ele tá com o filho dele lá, passa por dificuldades e tal. E o personagem entra no Morgan Stanley depois, né? E fica a lição de casa aí para as pessoas digitarem o nome do personagem principal, interpretado pelo Will Smith. Digita o nome dele no YouTube aí, você vai ver uma palestra que ele deu numa universidade, onde ele chegou a dormir na porta na calçada da faculdade. Esse é o filme. Esse é um filme para acho que incentivar aí o cara a buscar a felicidade, né? E um que é legal, que é filosófico, é a Origem. A Origem, aquele do Leonardo DiCaprio e tal, ele tem umas falas ali que são importantes. A fala que ele diz que a coisa mais poderosa do mundo é uma ideia. A ideia é como um vírus, né? Você inocula uma ideia dentro de uma pessoa e aquela ideia passa a definir a própria pessoa. E uma ideia que eu gostaria de inocular
na cabeça das pessoas é o seguinte: a ideia de longo prazo. Isso, Chris Gardner, ele mesmo, tem palestra dele muito boa, do Procura da Felicidade. Então, a ideia de longo prazo, se você assimilar isso e entrar na sua cabeça, faz uma diferença enorme na hora de você investir em empresas. Como eu prometi para nossos espectadores aí, até antes de tu entrar aqui no webinar, tem cupom até amanhã para virar assinante do Master, com 7 dias para testar. É o melhor cupom que tem no comercial até agora, tá? Ele está resgatando o preço, o TC aumentou os preços aí, mas ele está resgatando o preço antigo. Então, o cupom é Embaixada Promo, ele está válido até amanhã, ao meio-dia. Aproveitem. Breda, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável o episódio 1 da nossa nova série. Quinzenalmente aí, agora espero que tu esteja com a gente como espectador. Muito obrigado mesmo. Só me mandar o link, eu quero ouvir, sim, quero ver o pessoal aí. Show de bola, vou te mandar. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe e o time todo aí do TC. Espero que vocês aproveitem bastante toda essa avalanche de informação. No final das contas, é bom para todo mundo. É muito bom para mim como investidor se tiver mais pessoas participando na Bolsa. Aumenta a liquidez, estimula mais empresas a listar as suas ações na Bolsa. Uma Bolsa mais líquida e com mais opções para eu poder investir, eu ganho como investidor e vocês vão ganhar muito, tá, expostos na Bolsa, mas com a cabeça certa, né? Um ambiente muito bom para poder desenvolver e acumular capital. Obrigado a todos vocês aí. Espetacular. Muito boa noite, Breda. Obrigado novamente. Valeu. Até mais a todos. Obrigado a quem assistiu também.